O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, dia desse nosso encontro. Sempre agradecendo essa generosa audiência, a permissão de entrar na casa de todos vocês, procurando conversar sobre assuntos que eu entendo que sejam de interesse nosso. Hoje eu vou sair, eu que nos últimos 4 meses falei muito sobre política, hoje eu vou sair bastante dessa área. Vamos para um outro viés também que é muito interessante e que eu tenho certeza que vai agradar bastante. Nós sabemos que desde as culturas pré-históricas deixaram registro em relação à preocupação dessas culturas com o que elas viam no firmamento, né? O céu, a noite, a luz, o escuro, enfim. O homem sempre foi muito curioso sobre essa questão do que nós temos em nossa volta. Sempre foi motivo de preocupação, curiosidade, observação, estudo. E, nesse contexto, a astronomia se tornou uma ferramenta fundamental. É uma ciência que nos dá uma série de informações inimagináveis, por exemplo, há 200 anos. E é sobre astronomia que nós falamos essa noite. O tema do programa é esse: a astronomia ao alcance de todos os friburguenses através do Clube da Astronomia de Nova Friburgo. Mas antes, vamos com aqueles recados iniciais. Eu começo falando de aniversariantes. Sábado amanhã é data festiva para o meu querido irmão Gilson de Souza Arouca. Gilson passou aí por um probleminha de ordem médica, mas está se recuperando já. Papai do céu ilumine seus caminhos, Gilson, e bastante juízo nessa cabecinha, tá certo? Que seus caminhos sejam de muita luz. Segunda, dia 13, será a vez do renomado Davi Macena. O Davi Macena é atualmente apresentador do programa Em Foco, é um aniversariante da família TV Zoom. Então, um abração para o Davi Macena, pelo aniversário. Tudo de bom para você, Davi. Vamos agora para os aniversariantes ilustres friburguenses. Esse é um pouquinho atrasado, eu deveria ter falado na semana passada, mas deu uma bobeada aqui e não falei. Mas está em tempo ainda. No último dia 3, sexta-feira passada, aniversariou o Rafael Melo Pacheco. O Rafael é o filho da Dorinha da Pai. Por sinal, o Rafael, a Dorinha já cansou de falar aqui nesse programa, em tantos outros lugares, a razão da Pai de hoje existir tem muito a ver com o Rafael, pois a Dorinha se empenhou em dar uma melhor qualidade de vida ao Rafael e assim surgiu a Pai. Ele foi o primeiro aluno da Pai. Enfim, o Rafael é um símbolo da Pai. Então, um abração para o Rafael Melo Pacheco, pelo aniversário um pouquinho atrasado, ocorreu na última sexta-feira. Também muita luz nos seus caminhos, Rafael. Domingo, dia 12, será a vez do Francisco Oliveira. Francisco Oliveira é um gente boa, um guarda municipal, lá na Câmara Municipal. Ele trabalha lá há muito tempo. Eu tenho passado esses dias lá, não tenho visto ele lá não. Não sei se ele saiu de lá. Está lá? Continua lá. Então, Francisco Oliveira, gente boa. O Dulfa aqui já me falou que continua por lá. Um abração para você, Francisco. Você é um sujeito especial, muito gente boa. Segunda, dia 13, será a vez da renomada publicitária Valéria Latanzi, um grande nome da nossa publicidade, comemorar o seu aniversário. Parabéns a Valéria, tá bom? Vamos agora falar da nossa Roxo e Branco do bairro Ipu. Senão o Pantera me pega aqui e, claro, eu tenho todo o meu carinho pela Roxo e Branco. O Pantera pede para comunicar que continua, está convocando os desfilantes da Roxo e Branco, né, para que dia que esse antigo rodoviário lá da prefeitura, assim, ele está informando que a Roxo e Branco será a primeira escola a desfilar no dia 26, que é domingo, primeiro dia de carnaval, ela abrirá o carnaval friburguense das escolas de samba. Então, a Roxo e Branco está convocando os desfilantes para que estejam em frente à rodoviária, a antiga rodoviária ali na prefeitura, às 18 horas. 18 horas, que é a saudade entre as 20. Então, aí,
Todos que desfilarão pela saudade estejam em frente à antiga rodoviária urbana às 18 horas do próximo dia 26. E o Pantera continua informando que os ensaios de canto com harmonia todas as quartas-feiras, das 19h30 às 20h30. Não é isso, Pantera? E as quintas-feiras também, a partir das 20 horas, ensaio da comunidade. Então, a Roxo Branco convocando toda a sua turma para canto com harmonia todas as quartas-feiras, 19h30 às 20h30, e ensaio da comunidade a partir das 20 horas, às quintas-feiras. E também tem evento. Peço aqui que meu cansado flamenguista Duva mostra aqui esse cartaz da nossa Unidos da Saudade, apresenta o almoço do Oba Oba, será dia 19 de fevereiro, sem ser esse domingo próximo, na quadra da Roxo Branco, das 12 horas às 15 horas. Precinho camaradas, R$15, serão servidas quentinhas. Arroz, farofa, feijão tropeiro e pernil com frango. Então, é uma forma de participar junto à comunidade da Roxo Branco e também ajudar a escola. Dia 19 de fevereiro, almoço na Roxo Branco do Barripu. Vamos agora para as nossas utilidades públicas, sempre falando na APAE. É importante, está na telinha aí, uma das contas da APAE. Padre, eu esqueci de passar, existe uma outra conta. Se você quiser anotar aí, anota. Se tiver, depois eu passo para você. No próximo programa a gente passa, que é melhor. Mas essa aí está valendo. Agência 0222, conta corrente. Está faltando só uma coisinha aí, Padre. 528, dígito 1. Tem que botar um tracinho aí, botar umzinho aí. Depois do Banco do Brasil eu passo para você. Essa aí tem que dar uma acertadinha aí. 528, dígito 1. É uma forma de ajudarmos a APAE a continuar com esse relevante serviço que ela vem prestando. Uma outra utilidade pública que eu sempre falo, está aí na telinha, é o Disque Denúncia da Polícia Militar, que é o 25234590. É importante termos esse número à mão. É uma forma de ajudarmos a Polícia Militar a fazer a nossa segurança. E também tem o WhatsApp, o 981 32 52 73. Está aí esse tumulto todo, nós sabemos que lá no Espírito Santo está um negócio sério. Aqui no Rio, alguns batalhões estão começando a aparecer as mulheres na frente da porta dos quartéis para que eles não saiam. A gente entende a dificuldade do PM realmente, ainda mais no estado do Rio, não receber. A gente entende isso. Mas não vejo que aquilo que está sendo feito no Espírito Santo seja a solução, não. Expor a população à sanha de criminosos, não acho que vai resolver, não. Então, espero que no estado do Rio não aconteça a mesma coisa, mesmo reconhecendo as dificuldades que a nossa PM vem enfrentando, mas não considero que seja a saída, não. Então, espero que os familiares se lembrem que na hora que o pequeno comerciante é assaltado, invadem, eles também estão sendo prejudicados. Não vai resolver o problema do salário da Polícia Militar, simplesmente deixando de prestar o serviço. Espero que o bom senso, no fundo, prevaleça, mesmo reconhecendo que os policiais estão passando por sérias dificuldades, como todos os funcionários públicos nesse país afora, né? Um outro telefone que eu considero importante, sempre coloco à disposição, é o Disque Iluminação Pública. Está funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Se você tiver problema na iluminação pública, liga para lá e será atendido lá na prefeitura. Mas um outro telefone que também vem à frente, está também funcionando, eu testei esses dias, é o 25269262. Esse aí eu chamo de Disque Falta de Educação, que é um telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, para ser usado. Ele atende de segunda a sexta, tá? Eu espero que, das 11 às 17 horas, eu espero que ele atenda o dia inteiro, né? Mas por hora está atendendo nesse horário. Para quem tiver a infelicidade de encontrar um mal educado com um carro parado na sua garagem, como eu já encontrei, parado lá por 50 minutos, uma hora, liga para a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana que eles vão lá rebocar esse mal educado. Por fim, a última utilidade pública da noite é a creche São José. Estão os dados da conta da creche na telinha, funciona lá em Conselheiro, precisa muito da ajuda. Eu sempre cobro aqui, principalmente daqueles empresários cujas
tem funcionárias com filhos na creche. Esses empresários têm obrigação em ajudar. Os outros cidadãos que ajudem, porque é uma obra meritória. Vamos para aqueles meus registros. Na semana passada, eu registrei aqui a minha indignação pela forma como um parente querido estava sendo tratado no Hospital Raul Sertã. Ele sofreu um acidente há cerca de um mês e, ao ser atendido lá, o médico entendeu que ele necessitaria de uma cirurgia ortopédica para que não ficasse com sequelas. E o internou. Pois é, foram várias idas e vindas, né? Eu sei que foram marcadas 4 vezes a cirurgia dele, uma hora não tinha isso, outra hora não tinha aquilo. E fica muito chato, né? Se não tem como fazer, avisa logo que não pode. Mas eu tenho que registrar. Na semana passada, eu registrei a minha indignação por esse vai, mas não vai. Eu agora quero registrar que na terça-feira passada ele sofreu a cirurgia e já está em casa. Era uma cirurgia simples, mas as sequelas poderiam ser danosas para ele. Tanto é que foi simples que ele fez a cirurgia na terça ou na quinta-feira. Então fica o registro, né? Da mesma forma que eu resisti à minha indignação porque não fez, agora fica o registro porque fez. É o que a gente espera do poder público, é isso, que ele cumpra as suas obrigações. Então, estou registrando aí que a cirurgia foi feita. Eu espero que outros também consigam, né? Não passe esse tormento que passou esse querido parente. E o último registro que eu quero fazer é na semana passada, nem foi a semana, foi a semana passada. Eu fui num determinado local, aí uma senhora que estava nesse local, eu fui lá receber um serviço. Ela falou, puxa vida, Modesta, eu moro ali na rua Spinelli, perto da maternidade, e está impossível, certas noites, a gente dormir no local. Ela mora ali, tem aquela rua Santos Werneck, que é uma rua que desce, que sai ali ao lado daquele edifício Rotary, fica perto da maternidade. Ela falou que ali tem se reunido um bando de... eu chamo de bando porque quem age do jeito que ela disse, não posso chamar de jovens, é um bando. E diz que ficam em algazarra pela madrugada dentro, buzinaços, carro lá nas alturas, enfim, pintando os canecos. Diz que normalmente eles observam que esse pessoal, eu sempre deixo claro, eu não tenho nada contra os comerciantes da rua Monte Líbano. O que eu tenho é contra os abusos que são cometidos na rua Monte Líbano. Infelizmente, acontece toda hora, né? Eu sei que o comerciante tem o seu bar, ele vende, cabe à Polícia Militar coibir esses bandos de vândalos, de mal educados, e a própria Prefeitura também controlar melhor isso. A rua Monte Líbano é o tipo da rua que demonstra a falência do poder público em coibir a falta de educação e de respeito. Ali é carro em fila dupla, eu já cansei, já falei que eu já vi gente saindo de carro para ir beber, deixa o carro parado em fila dupla. Ali agora virou moda, às quintas-feiras, uma barraquinha no meio da rua. Eu nunca vi isso, enfim. Então ela reclama que esse pessoal sai da rua Monte Líbano e vai para lá fazer bagunça. Então eu estou aí, eu sei das dificuldades da Polícia Militar, mas estou exortando ao Coronel Espanha que mande mais viaturas passar lá pela rua Augusto Spinelli, ali na altura de Santos Werneck, para ver se dá um jeito nesses bandos de mal educados que não respeitam ninguém. E a Prefeitura também tem que ficar esperta, né? Porque tem questões aí que envolvem a postura da Prefeitura. Lamentavelmente, há muitos anos, postura da Prefeitura e nada tem sido a mesma coisa. Vamos ver agora no governo Renato Bravo se seja para valer. Mas fica o registro aí dessa moradora. E engraçado que eu comentei que faria esse registro aqui, um outro morador que mora um pouco mais em cima na Santos Werneck falou a mesma coisa. Falou, Modesto, ali na Santos Werneck está juntando bandos e tem que ser coibido. As pessoas têm medo de sair ali à noite, medo de passar no meio dessa gente, poder acontecer de tudo. Enfim, fica aí o registro para a Polícia Militar e a Prefeitura olharem com atenção o que vem acontecendo na rua Augusto Spinelli, na altura da rua Santos Werneck, perto da maternidade, ali no edifício Rotary. Isso posto, vamos ao programa da noite. Como eu disse a vocês no início, o tema é este: a astronomia ao alcance de todos os friburguenses através do Clube de Astronomia de Nova Friburgo. Estou recebendo aqui
Reinaldo Ivanisca, espero que o nome esteja certo, é isso mesmo? Certo, é isso aí. Ele é o diretor-geral do Clube de Astronomia, diretor lá do Planetário. Eu agradeço a sua presença, meu cordial boa noite. Boa noite, eu agradeço a oportunidade, o convite, é um prazer e uma honra estar aqui. Ao lado dele, o Alisson Mineiro Martins, que é o diretor de observações do Clube de Astronomia. Eu também agradeço a sua presença, Alisson. Eu que agradeço a oportunidade. Bem lá, eu estava conversando com vocês lá em cima, antes do programa, né? Eu comentei para vocês, porque eu acredito que seja uma... Tem muita gente do outro lado da telinha que de repente faz essa confusão, né? Uma telespectadora me parou na rua e perguntou qual era o tema. Quando eu disse que iríamos falar sobre astronomia, ela virou para mim e disse: ah, que bom, eu vou saber um pouco mais sobre astrologia, conhecer um pouco mais sobre horóscopo. Eu disse para ela que o programa não era sobre astrologia, era sobre astronomia. Então, para começar, eu gostaria que você respondesse a quem faz essa confusão o que é astronomia e não é astrologia. É uma confusão muito comum, né? E às vezes chega até ser divertida, né? Mas a astrologia, ela parte de um princípio de que, de alguma forma, os astros, as estrelas, as posições dos planetas, elas podem influenciar de alguma forma a vida aqui na Terra, o nosso destino. E com o avanço da ciência, né, com o desenvolvimento da ciência, a astronomia, né, que é o estudo sério dos astros, né, que baseia seus estudos na matemática, na física, né, nas descobertas científicas, ela acabou se libertando da astrologia e se tornou uma ciência, né, uma ciência exata. Mas é uma confusão muito comum, às vezes a gente se diverte, né, que é a ocasião que eu estava numa festa e fui apresentado como astrônomo e a pessoa me pediu um mapa astral, né? Mas o papel do Clube de Astronomia, o papel, né, do planetário é exatamente esclarecer isso, né, desfazer esse tipo de confusão e outras, né, que são muito comuns nessa área. Ou seja, a astronomia é estudo dos corpos celestes, é isso que ela faz. Isso aí. Dos nossos planetas, dos satélites, das nossas estrelas, das nossas galáxias, enfim, estudo científico, como bem colocou o Reinaldo, com base na física, na matemática, né? Enfim, Isso, com bases científicas, né? Não tem nada a ver com astrologia. Então, fique bem claro, astrologia é uma coisa, astronomia é outra coisa. Alisson, uma outra questão também que eu vi isso também numa telespectadora hoje, é a preocupação. Poxa, Madalena, você vai levar um assunto desse? A astronomia é para cientista, é para gente que tem que estudar muitos anos para entender alguma coisa. Eu não sou... Como é que eu vou ver o seu programa falar de astronomia se eu não sou cientista, eu não tenho conhecimento? O que você diria para essa pessoa que acha que... Claro, como qualquer ciência, é possível estudos avançadíssimos, né? Com certeza. Mas não quer dizer que para você conhecer astronomia precisa ser um Albert Einstein da vida, Não, né? não precisa ser Einstein, não. Basta ter um interessezinho, querer começar a aprender alguma coisa sobre a ciência. E, lógico, como até a gente já havia comentado, por se tratar de uma ciência, né, você tem que ter realmente algum estudo, mas não precisa ser nada a nível de Einstein, não. Você pode só começar com o seu interesse e depois ir se aprofundando cada vez mais. Qual é a tua formação profissional? Eu sou programador e técnico informática. Pois é, e também se deleita com a astronomia. Sim, com certeza. Ou seja, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Não. A astronomia amadora na vida da pessoa surge como uma paixão. Como tem gente que coleciona selo, coleciona moedas, é um hobby. No seu caso também, Reinaldo, é assim? É interessante o termo de astrônomo amador, né? Então, na verdade, a paixão, né, que a gente tem pelos astros que é a coisa mais importante. Quando o Clube de Astronomia surgiu em 1997, foi uma pura coincidência que tenham sido um grupo de professores de física, mas de geografia, de português, de filosofia, que tenha se reunido com um cardiologista de profissão, né, e formado um clube de astronomia amadora.
Então, não é uma coisa preponderante que você tenha que ter, né, uma formação científica. O importante é o termo amador, o importante é você gostar, ter essa paixão pelos astros. Mas vamos lá, vamos ajudar agora alguém que está do outro lado da telinha e fala, puxa vida, já que não é nenhum bicho de 7 cabeças, como é que eu faço para conhecer um pouco mais? Vamos lá, a gente vai chegar no Clube de Astronomia, mas mesmo em casa, hoje a gente estuda muita coisa, né? O tal do Google está aí para ajudar muito. O que vocês indicariam hoje para uma pessoa que quer ter um conhecimento um pouco maior sobre astronomia, mas de repente fala que não vai lá no Clube de Astronomia, porque não tem tempo? Como é que ele faz? Eu acho que o principal, você tem hoje em dia essa maravilha que é a internet, né? Eu lembro que na minha época eu tinha que correr em bibliotecas para conseguir livros a respeito do assunto, né? Eventualmente acabava caindo em minhas mãos coisas de astrologia, né? Mas hoje em dia você tem sites do Observatório Nacional, sites importantes como da NASA, da Agência Espacial Brasileira, inclusive, que é um site interessante, e você tem um acesso maior à informação. Eu acho que também faz parte do nosso trabalho a divulgar também material de qualidade que você pode encontrar na internet a respeito do assunto, né? Na internet você tem de tudo, né? O importante é você procurar uma informação de qualidade, aquilo que vai lhe mostrar o que de fato é astronomia e as ciências relacionadas. Na internet nós temos diamante e lixo. Exatamente. Temos informação. Agora nós estamos em termos de saber pós-verdade, né? Essa bendita palavra aí que a Oxford considerou que foi a palavra a palavra do ano em 2016, tem muito a ver isso, né? E tem muito a ver com a nossa capacidade de buscar o que é bom. Porque ruim tem demais, né? Muita coisa. E a astronomia também vai achar muito lá coisa assim, né? Você por exemplo, você falou Observatório Nacional. É um bom site. Sim. Excelente, né? O Observatório Nacional, uma instituição sólida, existe há muitos anos, né? E hoje no Brasil é uma referência em termos de informação e promove cursos, inclusive, nessa área de astronomia, de cosmologia, de astrofísica, né, num caráter introdutório. A mesma questão também, você não precisa ter grandes conhecimentos aprofundados de matemática para fazer um curso, né, e assim, ao alcance de todos, de qualquer pessoa que queira fazer. O próprio Clube de Astronomia, o nosso planetário, promove cursos, né, ligados à astronomia básica, né, à astronáutica, à astrofotografia, né, o Alisson mesmo é professor de astrofotografia lá. E, enfim, hoje está mais fácil, né, de você ter acesso a esse tipo de informação. A internet abriu um mundo, né? Abriu um mundo. E hoje é fácil. Bota lá no Google Observatório Nacional, que você vai cair direto lá. Aí vai tomar conhecimento, depois pode procurar outras fontes, né? Mas como fonte primeira, é uma boa dica de vocês. Sim. Pode até entrar em contato com a gente também do Clube de Astronomia, que nós vamos passar sites bons para você poder fazer estudo. Legal. Está na hora do intervalo? Vamos para um rápido intervalo. Na volta continuaremos nossa conversa. Aí vamos falar um pouco mais sobre o Clube de Astronomia de Nova Friburgo. Já começou o bate-papo, mas vamos conhecer um pouco mais, porque esse está perto da gente, né? Então, se o Observatório Nacional é uma fonte de consulta virtual, o Clube de Astronomia é uma fonte real. É sobre essa fonte real que nós falaremos no retorno, ok? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial Primos Imóveis.
Estamos retornando, conversando hoje com vocês sobre astronomia. E agora nós vamos chegar ao Clube de Astronomia de Nova Friburgo. Reinaldo, você disse que ele existe desde 97, não é isso? Isso. Como é que ele funciona? Quem pode participar dele? Onde funciona? Fala um pouquinho para aquele telespectador que de repente fala assim, puxa vida, eu estou afim de ir lá, quero de repente ser um membro do clube, um colecionador de estrelas, né? Enfim, fala um pouquinho para quem possa estar interessado em seguir os caminhos de vocês. Então, é uma breve história do clube. Ele nasceu em 97, né, dessa reunião desses professores. Nós só conseguimos uma sede muito tempo depois, provisoriamente no Colégio Estadual Jamil Jaik, depois a Faculdade de Filosofia. E, finalmente, quando foi fundado, né, o planetário aqui em Nova Friburgo, na Via Expressa, a gente conseguiu estabelecer nossa sede definitiva ali. Sempre foi aberto ao público, né? No princípio, quando a gente não tinha sede, a gente tinha um programa interessante, que era o telescópio na praça. Levávamos os telescópios, 3, 4 telescópios, colocávamos em praças, em São Pedro da Serra, por exemplo, em Rio Grandina, em Amparo, e convidávamos a comunidade, né, para participar. Escurecíamos a praça, colocávamos uma sacola preta em torno do poste, né, para escurecer o céu, e sempre foi muito movimentado. Mas faltava para a gente essa sede, nesse lugar específico onde as pessoas pudessem procurar. E com o tempo, né, entravam pessoas, saíam pessoas do clube, pessoas, às vezes, não nem por falta de interesse na astronomia, mas falta de tempo. A vida da gente é uma loucura, né? Mas, eventualmente, né, a gente foi solidificando, vamos dizer assim, as pessoas, né, que queriam participar das nossas atividades. Então, hoje a gente conta com um número de associados, né, reais, números de associados virtuais, né, através da nossa página, através do nosso site, né, através do nosso grupo no Zap. E temos como esse objetivo principal cada vez expandir mais, né, tentar divulgar mais as nossas atividades. Que eu acho que o que falta muito é isso. Muita gente não conhece ainda o Planetário de Friburgo, não conhece o Clube de Astronomia e não participa das nossas atividades. E passa na frente dele, todo mundo que vai pela Via Expressa do Cone para Olaria, passa, do Olaria para o Cone, passa do lado dele, né? Chamam de GLU, chamam de reservatório, de observatório, né? Mas já botou uma placa bem grande lá, que vai precisando ser trocada. Mas lá, um planetário de Nova Friburgo, com o Clube de Astronomia de Friburgo, mas precisa mesmo dessa divulgação, né? Como é que funciona o horário dele? Pois tem horário, dia durante certo? A semana, né, até o ano passado, a gente funcionava nos fins de semana, o primeiro e último sábado do mês, aberto à comunidade, e durante a semana a gente recebia alunos de escolas que pré-agendavam para a sessão de cúpula, para visita às salas de exposição de astronomia, de astronáutica, o sistema solar em escala que a gente tem lá. E nessa atual administração a gente conseguiu um apoio maior, né, da Secretaria Municipal de Educação. E parece promissor, né, a boa vontade com que a subsecretária, né, e a equipe lá da secretaria tem tratado os assuntos do planetário. Eu tenho a impressão que vai ser um ano que a gente vai poder expandir bastante. Então, este ano de 2017, a gente vai abrir durante a semana também para receber visitantes, né? De terça a quinta-feira, praticamente durante o dia todo, a gente vai poder abrir o planetário. Você estava falando sobre, por exemplo, as visitas guiadas. Isso. Isso normalmente esses dias, até um dos motivos, né, de recomendar a vocês, que uma coisa chama a outra, né? Eu vi a matéria na Voz da Serra e estava com o seu telefone, né? Então acho legal, né? A Voz da Serra falou, é um grande meio de comunicação friburguense, a TV Zoom está falando. Acho importante que os meios de comunicação participem com vocês dessa divulgação, porque nós estamos falando até, foi aprovado um novo currículo, parâmetros. A reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio. E lá tem as artes, né, as ciências, né? Então, a astronomia é uma ciência, que é importante que as pessoas conheçam, né? Mas o grupo guiado faz contato com vocês, marca horário, assim funciona? Isso, eles ligam, né, ou para mim, agora para a Secretaria Municipal de Educação, pré-agendam a visita.
grupo de mais ou menos 30 crianças, né, com seus professores, acompanham. Eles chegam lá, tem uma sessão de cúpula no prédio principal do planetário, de mais ou menos 20, 30 minutos. Né? O que chama mais atenção é a sessão de perguntas depois. Né? Diria um astrônomo famoso, né? As crianças não sabem senão bastante para fazer perguntas importantes. Então, acho que a melhor parte dessa primeira parte da visita é exatamente essa sessão de perguntas. Se prolonga, se deixar, dura 1, 2, 3 horas, eles têm muito interesse. Isso é bom. Alisson, de um modo geral, o que é possível ser observado? Existem épocas do ano que são mais adequadas, são mais indicadas? O que os observadores procuram mais? Enfim, como é que funciona mais ou menos isso? As pessoas que procuram o Clube de Astronomia, lá o planetário, nas nossas noites de observação, têm muito interesse pela observação da Lua, que é o corpo celeste mais próximo, né, que nós temos da gente, e é muito rica em detalhes para se observar. Cada dia que você observa a Lua, você consegue perceber detalhes diferentes, ver coisas diferentes. Então, a Lua é muito procurada assim, a observação. O pessoal tem muito interesse, gostam muito. E observação dos planetas também, principalmente Saturno, por causa dos anéis, que desperta muito fascínio das pessoas. Júpiter. Já fizemos observações de Marte também. O pessoal gosta de ver o espaço de uma forma geral. Vocês normalmente fazem isso, de repente, por exemplo, vão fazer um evento para observar determinado corpo celeste. Mais ou menos por aí, vocês fazem isso? No próximo dia 26 agora de fevereiro vai ter um evento para observação do eclipse solar parcial. Vai ser parcial para a gente. E aqui na nossa região deve chegar em torno de 50% de observação, né, do disco solar coberto pela Lua. E esse evento já está programado e é possível que tenha uma quantidade muito boa de pessoas observando. Até porque é um evento que para a gente aqui é bem raro. A gente sabe mesmo, você já falou, a nossa cidade, eu não sei exatamente qual foi quem disse, né? Mas ele era considerado um dos melhores pontos de observação do Brasil, é isso, né? Sim, está saiu na revista Galileu, já saiu no Globo, em diversas mídias. Uma pesquisa que foi feita pelo Observatório Nacional e Friburgo está entre as 10 melhores cidades do Brasil para observação astronômica. Seria só em função da altitude ou tem mais alguma posição geográfica que facilita isso? A nossa região aqui, por enquanto, ela não sofre tanto com a poluição luminosa, quanto, por exemplo, sofre o Rio de Janeiro, grandes centros. Então, esse céu relativamente escuro que nós temos aqui é propício para observação astronômica, inclusive de objetos que são bem tênues de se observar, como nebulosas, galáxias. Essa nossa região aqui ajuda muito a observação desses objetos. A impressão que a gente tem, como leigo, é que o inverno é a data mais propícia porque não chove. É isso por aí mesmo, porque chover, já viu, né? Marca dia 26, mas o tempo está nublado, ferrou, né? A chuva também, esse tempo de inverno ajuda a não ter chuva. Mas também temos questões das constelações que são visíveis, dos objetos que são visíveis no inverno. Como, por exemplo, a constelação de Escorpião, que é a constelação típica do inverno. É uma constelação de fácil observação, fácil identificação, e outros objetos que acompanham. Por exemplo, Cruzeiro do Sul também, que é muito conhecida, uma constelação que praticamente até os leigos em astronomia conhecem o Cruzeiro do Sul, conseguem identificar o Cruzeiro do Sul. E no inverno é a melhor época para se observar aqui. Renato, você falou sobre o sócio, né? Não sei se é sócio, né? Não vamos chamar assim, não. O participante. Isso. Agora, a gente sabe que almoço de graça não existe. Como é que vocês se mantêm? De onde sai a grana? Do bolso de vocês? Existem empresas que ajudam? O poder público dá alguma força? Até algum tempo atrás, né, quando a gente pedia alguma coisa ao poder público, normalmente dizia que a prefeitura dizia que era planetária do Estado, o Estado dizia que a planetária era da prefeitura.
né, na hora de colher os louros, vamos dizer assim, aí já era o contrário. Não, o planetário da prefeitura e o Estado dizer que é do Estado. Em termos práticos, né, o que a gente conseguiu fazer no planetário foi, de fato, graças a alguns empresários de Nova Friburgo. Né? Então, só funciona, aliás, graças a uma universidade que nos ajudou. Né? Tem também a doação de associados, de entusiastas. Você pode falar o nome da entidade se quiser. Então eu falo. Né? A Universidade Estácio de Sá, né? O ex-reitor, o professor França, né? Que nos ajudou bastante, doando computadores, o que ele podia, né? Estava disponível, até às vezes que não estava mais sendo utilizado. Né, a própria Gigalink que também nos ajudou numa determinada época. E agora contamos com um patrocínio muito bom do curso Kepler, né, e uma parceria muito boa que a gente está alinhavando aí com os outros empresários. Por enquanto posso falar que eu não tenho certeza ainda, né, mas se a gente conseguir vai ser muito bom para a astronomia friburguense, vai ser muito bom para o planetário. Né? Então a gente tem que contar, né, correr atrás do que a gente pode fazer. Na última reunião, inclusive na secretaria, a subsecretária usou um termo, né, uma expressão que eu achei muito legal, fazer o melhor enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. É o que a gente tem tentado fazer no planetário. Né? Então, sou eu sozinho, né, tem a ajuda do Alisson, de algumas pessoas. Né? A gente tem que ser pedreiro, pintor, zelador, cortador de grama, mas eu acho que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode. Eu acho que vale a pena, né, a gente fazer isso. Afinal de contas, é do Estado ou do município? O planetário foi fundado pelo Estado em 2002, apagadas as luzes do governo Benedita da Silva, e em 2008, 2009, mais ou menos, todo o espaço ali, o planetário mais o CEP, foi municipalizado. Né? E então passou para o município, aí a responsabilidade do município. Né? E tivemos uma boa vontade, né, da então secretária de Educação, a professora Leidir Porto, que praticamente botou aquilo ali para funcionar, né, a parte, né, pública, né, vamos dizer assim, ó, você vai para lá e bota aquilo para funcionar, né, e foi o que foi feito. E essas indas e vindas, né, teve a tragédia climática, teve a tragédia política, né, em Friburgo, as coisas também não contavam muito a favor em termos assim de sorte, né. Mas agora a gente está numa época boa, né, e eu tenho a impressão, né, que esses próximos anos vai ser muito bom para o planetário. Bem, se foi municipalizado, o prefeito Renato Bravo, o filho é nosso, do município. E como o atual, quem está na cadeira número 1 é você, prefeito Renato, lembrar sempre, o planetário é cultura, é informação. Fundamentais para a cidadania. Então, a gente espera, vamos cobrar que ele seja considerado assim, uma fonte de cultura e de informação para o município, principalmente para a nossa juventude e para os coroas também, que eu gosto de ver também os nossos céus estelados. Agora, Alisson, a gente está falando há pouco aí, né? Você falou sobre o encanto que a Lua traz, né? Todo mundo gosta de ver, os anéis de Saturno, Sim. nosso planeta vermelho, por aí vai. Só que é impressionante. Isso teve uma pessoa que falou também hoje comigo. Modesto, essas coisas de planetário, de telescópio, eu nem gosto de saber. Foi por quê? Não, porque eles acabam descobrindo que vai cair um troço na cabeça da gente. É melhor não saber. Existe essa curiosidade sobre meteoros? Existe, sobre cometas, sobre meteoros. O que vai cair na cabeça da gente? Como é que é isso, O que vai cair? Tem gente que pergunta até sobre OVNI, né? Tem isso também? Tem gente que acaba falando assim, quando você está lá observando, você já viu alguma coisa assim estranha, alguma coisa diferente? Coisa estranha, coisa diferente que a gente está observando e vê todo dia. Agora não quer dizer que aquilo ali seja de outro planeta, né? Seja de um... Mas o interesse das pessoas realmente é grande nesse sentido. Vai cair alguma coisa na Terra, vai destruir. Vai cair. Algum dia realmente vai cair, mas não agora. De menor porte cai toda hora, né? Não, cai todo dia. Toda hora. Todo dia. Aproximadamente 100 toneladas, né? Por volta de 100 toneladas de material de detrito espacial cai na Terra todo dia. No nosso acervo, no planetário, inclusive, a gente conta com 2 meteoritos, né,
A garotada adora, eu até brinco com eles, se tiver um parente aqui de super-homem, não bota a mão que pode ser criptonita, né? Mas eles, né, colocam a mão, examinam, tiram selfie, né? Uma das partes boas do nosso acervo lá é essa parte de minerais e esses, né, esses meteoritos, né? Mas essa questão, né, de fim do mundo, às vezes até o cinema americano aproveita, né? Filmes como 2012, Asteroide, Impacto Profundo, né? É uma questão real, né? Tratada por astronomia, por astrônomos também, porque é algo, como o Alisson falou, que pode acontecer, né? Não há nenhuma evidência, nenhuma previsão de que isso possa acontecer num futuro imediato, mas são coisas que acontecem, já aconteceram no passado, né? E com certeza devem acontecer no futuro também. Nós não tínhamos muito tempo, alguns anos, nós tivemos aquele caso lá na Rússia, né? Isso. Chelyabinsk, que todo mundo riu, fez um bom estrago, né? A quem quiser ir lá no Museu de História Natural na Quinta Boa Vista vai encontrar o famoso Bendegó que está lá, né? Caiu na Bahia, lá acho que no século XIX, né? Isso. E tem a famosa teoria, né, da extinção dos dinossauros, que foi um grande corpo desse, caiu ali em Yucatán, no México, não é isso? Sim. Fez um estrago danado. Pode, né? Agora, a nossa natureza é o nome que você dá o que quiser, né? Depende da crença ou falta de crença, mas cai muito lixo. Só que a própria nossa atmosfera se encarrega de... Serve como escudo. Serve de escudo e a maior parte chega aqui e a gente nem observa, né? Mas eu tenho certeza que aparecem os curiosos lá, né? Querendo olhar, né? E pior que não consegue ver, né? Porque são corpos muito pequenos. Corpos muito pequenos. É muito difícil de você observar num telescópio, só quando você dá a sorte de pegar um que tem um tamanho assim muito bom, acima de uns 300 metros, e passa numa posição que ele é iluminado pelo sol. Mesmo assim você vê como uma estrelinha muito pequenininha, não chega a ter detalhes de observação, como é a Lua, como são os planetas, não. Eu tenho um amigo meu que é também engenheiro, ele fala o seguinte, que a gente fala que na nossa área de engenharia não existe acidente fortuito. Sempre tem uma causa. Então ele fala que o único acidente fortuito que ele imagina é estar andando pela Praça Getúlio Vargas com um meteoro na cabeça. Aí é fortuito. Aí foi escolhido, né? Com certeza. Está na hora do intervalo? Então vamos para um rápido intervalo, um retorno, continuaremos essa nossa conversa, que para mim está sendo extremamente instrutiva e espero para vocês também, né? Eu penso que uma das vocações do Pensando é essa de instruir o friburguense. E nesse caso aqui, o apresentador também está aprendendo. Estou tendo uma aula de 1 hora e o precinho está sendo camarada, tá certo? Voltamos já. Varejão da Construção, preço bom. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precon, R$ 79,90. Churrasqueira completa, a partir de R$ 599. O Varejão tem a maior variedade de pisos extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da Construção, preço bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Retornando, conversando hoje com o Clube de Astronomia, estou recebendo o Reinaldo Alisson. Uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria na Voz da Serra foi que vocês estão com uma programação esse ano, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa programação, que quando você fala em programação, dá a ideia assim, de perenidade, de continuidade, e eu penso que qualquer atividade, para ter sucesso, tem que ter isso, né? Então, a nossa programação, né, a nossa atividade começou na semana passada, foi até com a
teria observação, né, da Lua, mas São Pedro não colaborou. Né? Agora, no dia 26, nós vamos ter essa observação do eclipse, vamos torcer, né, para... Qual horário que seria apropriado para A as partir de pessoas? 9 horas a gente já está lá com os telescópios do 9 planetário. horas da manhã? O interessante, assim, é perigoso observar o Sol se você não tomar providências. Algumas providências. Né? Pode ter problema sério de visão. Exatamente. Então não é botar filme velado, nada contra o Sol, porque isso é muito perigoso. Então nós temos no planetário, né, graças à doação até do Alisson aqui, um filtro, né, adequado, que é acoplado ao telescópio e se faz observação segura. Mas além disso, a gente vai manter outras coisas que fizeram sucesso durante o ano passado, que foi o curso, né, de Introdução à Astronomia. Essa vai ser a 3ª edição. Curso de astrofotografia, curso de identificação do céu, esse é o primeiro ano que a gente vai fazer, aprender a olhar as constelações, identificar as constelações do céu. Vamos voltar com o telescópio na praça, levar telescópios às comunidades, né, mais afastadas de Friburgo. É complicado deslocar um grupo grande, por exemplo, lá de Santa Cruz ou de São Lourenço até o planetário, mas por que não levar o telescópio até eles, até a comunidade? A gente vai voltar com essa atividade. As expedições de observação, em que a gente forma grupos no planetário, leva o telescópio para uma área afastada de Friburgo durante o inverno, né, que é um céu mais complexo, mais bonito, né, fazendo observações. E, enfim, a programação do primeiro semestre você pode encontrar na nossa página lá no Facebook. Vocês têm no Facebook? Né? Isso, né? Basta botar Clube de Astronomia que aparece lá. Colocar Canf já aparece, né? Já aparece de cá. E essa programação do primeiro semestre, do segundo semestre tem mais coisas interessantes que a gente deve colocar também. Ele está falando que você é fotógrafo também nessa área. Primeiro, a gente fala em curso, qual é o nível, digamos, de instrução que deve ter uma pessoa? É a mesma coisa de qualquer outra coisa que a gente desenvolve na astronomia, né? A curiosidade e a paixão. Né? Então, não são exigidos conhecimentos de Einstein. Né? Alguém, por exemplo, tem um ensino fundamental, vai mandar muito bem. Perfeito. Curiosidade só. Curiosidade é o ensino maior. Para começar, curiosidade. Mas você falou que você é fotógrafo também. Eu faço. A gente fica pensando como é que você fotografa. fotografia. Isso. Como é que é fotografar um astro? Como é que funciona? Como é que você faz? A gente fica imaginando fotografar, pega agora o celular e pumba, mas não é assim, né? Não, até você consegue fazer fotografias com o celular, mas não chega a ter aquela qualidade de vamos dizer assim, apresentação, né? O que eu geralmente faço é acoplar uma câmera ao telescópio e dependendo do objeto você pode fazer ou uma sequência de fotos ou apenas uma única foto. Depois ela é tratada num software específico e, por fim, publicada. Aí já tem que ter um conhecimento maior, né? Ah, sim. Isso daí você precisa realmente já ter um... Não é só apontar e vamos lá, vai ser tirar... uma beleza, não. Não, apontar e tirar foto, não. Esse aí você tem que ter conhecer as técnicas de fotografia e ter alguma dedicação. Porque você vai fazer 100 fotografias, uma às vezes vai salvar. Tem que ter uma dedicaçãozinha e paciência, principalmente paciência. Os cursos são de caráter introdutório, né? Então passa-se um macete, alguma coisa assim, mas dali para frente a pessoa, né, vai adquirindo mais experiência, mais conhecimento. Sim, né? Esse ano nós vamos fazer a segunda edição, né, do curso de astrofotografia. Vocês têm exposição também de fotografia, vocês fazem isso? Já fizemos. Foi a exposição Céus de Nova Friburgo, no ano passado, com exatamente... Mas aí vocês chegam a sair do planetário, fazem, por exemplo, em ambientes da cidade? No ano passado a gente deixou em aberto, as pessoas mandavam as fotos, né? A gente colocava lá na sala de exposição do planetário. Esse ano, com essas expedições astronômicas, a gente espera que o conhecimento adquirido de forma teórica nos cursos possa ser colocado em prática nessas expedições, para tirar fotografia. Né? Vamos ver o que acontece. Bem, agora a gente vai falar com o nosso telespectador, vamos ver o que eles estão curiosos nesse tema, que não é usual no Pensando. A gente fica às vezes falando só de política, não é. Pensando fala de qualquer assunto que a gente entenda que possa fornecer informação de qualidade para vocês. Que eu pretendi ir trazendo esse tema essa noite, e que para mim está sendo de suma importância, que eu estou aprendendo bastante, eu tenho certeza que vocês também. Vamos lá as perguntas do nosso telespectador. A Solange do Centro, primeiro, dá um cordial boa noite a vocês, e sai perguntando quantos planetas nós temos. Né? Nós temos um aí que foi coitado, né?
Foi destituído. Foi né? Rebaixado, Plutão. Plutão. Hoje são 8, então. 8 planetas. No sistema solar. Sistema solar, São 8, mas já foi descoberto pelo menos umas 6 centenas, né, de planetas extrasolares, em torno de outras estrelas. 8 são no nosso sistema solar. Né? Quando se fala, ela está aqui. Quando se fala em queda de satélite, satélite não cair, satélite eu não sei até que ponto tem tanto risco. O lixo aí em cima é demais, né? Muito. Lixo espacial é uma beleza, né? Que eles mandam lá para cima e depois, na hora que eles saírem, né, foram perdendo, né, a sua órbita, vai cair para na nossa cabeça. Vai cair. Mas eu não sei se, tirando a estação espacial que é grande, né, se esse satélite teria um risco de causar algum problema às pessoas. Muito pequena a possibilidade. Existe, mas é muito pequeno. Agora, ela está perguntando assim, qual é o risco de cair um meteoro na cabeça da gente? Qual é o risco que nós corremos, segundo ela? Olha, o mesmo acho que de ganhar na Mega Sena. Melhor não desperdiçar a sorte com isso, né? Não é melhor não, né? Desperdiçar com a Mega Sena. E ela aqui vem perguntar, né? Você falou interessante, né? Que tem gente que pergunta se já viu ET lá, né? Ela pergunta se vocês acreditam em ET, em extraterrestre. Olha, a possibilidade de existência de vida em outros planetas é enorme. Nós temos uma quantidade de planetas gigantesca. Se você levar em consideração que cada estrela é um Sol como o nosso e possui planetas, só na nossa galáxia aqui nós temos 400 bilhões de estrelas, mais ou menos. Então, a possibilidade de existir vida em outros planetas é maior do que você ganhar na Mega Sena. Eu vou terminar o programa hoje, eu sempre termino com uma frase, um pensamento. Eu vou usar uma do Carl Sagan, né? Foi um nome polêmico para uns, mas para outros um cientista, né? Um astrofísico. Eu respeito muito, li, ainda mais nos anos 70, 80, que ele estava famoso, né? Li muita coisa sobre ele. E eu vou terminar com uma frase que vai um pouco ao encontro que você está dizendo. Que seria um grande desperdício nós estarmos aqui sozinhos, né? José Antônio do Cônego está perguntando aqui como funciona o planetário, vocês já explicaram. Como faz para visitar. Visitar, se a pessoa passar por ali, viu, aberto, entra e... Pode entrar. Agora a gente ampliou, né, o horário de funcionamento, de terça a quinta-feira, eu estou lá direto praticamente o dia todo. Só chegar e conhecer. Zé Antônio, então você que mora no Cônego, você provavelmente passa em frente ao planetário, talvez todo dia, mais do que uma vez se bobear. Então, para o carro ali ainda tem aquele estacionamento ali para trás, né? Se não falta lugar para parar. Se você estiver de carro, você para. Se você estiver fazendo sua caminhada, para também, né? A minha amiga Jane do Perici, uma boa noite para mim e para vocês. Boa noite. Ela está perguntando se a astronomia faz parte de matéria escolar. Diretamente, que eu saiba, não, né? Não é uma matéria, não é uma disciplina, mas Seria ela consta do currículo, por exemplo, de ciências no 6º e no 9º ano e de geografia também. Ou seja, se fala assim Fala-se a na respeito. grade escolar. Ela está dizendo aqui que ela gosta muito dos pensamentos que eu falo no final do programa. Eu gosto sempre de deixar uma frase, um pensamento, alguma coisa que marque, normalmente que tem a ver até com o programa, né? Meu querido amigo Rússio Carvalho, grande Goiaba, está mandando um abraço para o Modesto e para os convidados. Ele está dizendo que eu fui premiado pelo jornal Classe Tudo, pelo serviço prestado ao nosso Friburgo. Vamos ver que prêmio é esse, né, Pantera? O Pantera não, Rússio. O Pantera está aqui comigo. Ô, Rússio, desculpem, Rússio. Você vai me bater que eu te chamei de Pantera, né? Mas vamos ver. Todo prêmio é sempre bem-vindo, né? Ainda mais quando vem de um jornal tão tradicional na nossa cidade como é o Classe Tudo. Quanto a ser melhor apresentador, você está sendo meu amigo, né? Aí você é gente boa. Amigo costuma colocar virtudes e minimizar os defeitos, né? Não é assim que funciona? Então, você está me colocando virtudes. Aí eu agradeço seu carinho. E a Edné, a esposa dele, ele e a Edné estão mandando um abraço para todos. Maria das Graças da... Ela está falando aqui... Ô, Sueli, cadê a Sueli? Fugiu? A Sueli está me deixando aqui. Vamos ver o que o Pantera fala.
Eles não tratam de astrologia não, Pantera, eles tratam de astronomia. Astrologia é outra coisa. Ele está falando em mudança de tempo, as 4 estações num dia. Ele está falando uma coisa aqui que eu acho que ele está falando do fato que nós temos hoje, normalmente 4 estações num dia só, né? Isso é um problema mais, tem a ver Com a meteorologia. com a meteorologia. É outro estudo, Pantera. E eu acho que a meteorologia também, não sei se ela consegue explicar bem isso que está acontecendo, não. Cada um tem sua teoria. O presidente americano diz que Não tem aquecimento global. não tem aquecimento global, isso é invenção de ecologistas que não tem o que fazer, né? Eu sou um técnico e entendo que a gente está bagunçando a nossa querida natureza de forma brutal e talvez irreversível, né? Mas, Pantera, seria uma resposta para a meteorologia. Eles vão ficar te devendo essa, né? Vocês podem dar um Essa pitaco pode se deixar. quiser, né? Essa nós vamos passar. A Maria das Graças está falando os trovões também que vêm das nuvens com choque térmico. Isso também um pouco isso tem a ver com a meteorologia. Você vê que tem as logias que as pessoas talvez falta de informação mesmo, né? Exatamente. Isso aí, Maria das Graças, a culpa não é sua, não é do Pantera, não é de ninguém, não. A culpa é nossa, brasileiro, que ainda está devendo muita informação ao cidadão. Essa questão também tem a ver com meteorologia. Agora, os trovões, eles provocam choque térmico, sim. O trovão em si não, né? O raio, quando ele acontece, a descarga elétrica, ali é provocado, né? Aí eu estou falando como engenheiro, sim. Ali é provocado, né? Um aquecimento grande naquele local. Existe um deslocamento de ar muito grande, é o famoso trovão. Esse deslocamento de ar muita gente não sabe, mas, por exemplo, nós tivemos naqueles... o pessoal... No instituto desse, eu não lembro agora o nome, eu sei que eles estiveram aqui na Zoom. Eles estudaram o efeito, os fatos de 2011, né? E uma das razões que consta do relatório deles que foi uma noite que, além de ter chovido a cântaros, né? Nós tivemos muitas descargas elétricas. Foi. E, evidentemente, né, eu sempre falo, é só você imaginar a descarga elétrica quando você pega um lenço molhado, coloca na areia, e faz assim com ele, né? A areia tende a sair, né? Então, a descarga, o raio, né, ele tem o efeito térmico dele, a descarga elétrica, mas o trovão também cria um efeito atmosférico que é uma vibração. Como qualquer vibração, É uma onda de choque. é uma onda de choque. Onda de né? choque, é isso aí. Então, sempre perigosa. Está acabando meu tempo, então vamos rapidamente para os dois a mesma pergunta. A gente observa pelas próprias perguntas que ainda há um desconhecimento muito grande sobre certas ciências, como a meteorologia mesmo, né? Que todo mundo vê lá na televisão toda noite lá, né? A Maju. E a astronomia. O que está faltando para que realmente a astronomia deixe de ser, para muita gente, algo distante, até exótico, que eu não conheço, não sei o que é? Eu acho que é um conhecimento, né, mais aprofundado, e eu acho que o nosso caso aqui, especificamente de Friburgo, né, precisa de divulgação do nosso trabalho, né, e do que a gente faz. Mas essencialmente para o próprio povo brasileiro, para talvez uma mentalidade científica, né? Então, e essa mentalidade você só chega nela através da escola, né? A escola tem que arrumar uma forma de fazer com que as ciências elas sejam ensinadas de uma forma prazerosa, né? Então as pessoas, os alunos gostam de jogar futebol, os alunos gostam da aula de artes, eles podem gostar também das aulas de ciência. Depende da forma como é passado, como é ensinado. Então, o Brasil amarga títulos lá no finalzinho, né, da tabela de desempenho escolar em matemática, desempenho escolar em ciências. E essas coisas podem ser mudadas com o nosso trabalho, o tipo de trabalho que a gente faz de divulgação de ciência, mas em termos mais práticos, eu acho que na própria escola, né, na forma como ciências é ensinado na escola. Então as pessoas falam, mas eu não gosto de física, eu não gosto de química, eu não gosto de biologia. Mas não gosta por quê? Talvez seja a forma como ela é passada. Né?
Eu não tenho mais muito tempo, não, mas eu vou rapidamente falar uma coisa. Eu fiz engenharia porque eu tinha um professor de física no científico que ele me ensinou a gostar de física. Ele mostrava o fato, depois ele ia para as fórmulas. Isso me encantou tanto que eu vou fazer engenharia. Um professor que me ensinou física de um jeito que outros nunca tinham me ensinado. O papel do professor também não é só ensinar, é inspirar. Isso ele me inspirou. Tem que inspirar. Ele falava do fenômeno, quando ele falava da cinética, ele pegava um exemplo de mostrar. Então a gente aprendia. Meu tempinho já acabou. Quero agradecer a minha irmã Sueli, que esteve no telefone comigo hoje, meu querido amigo, irmão Padre lá em cima, Duva Cansado aqui comigo, Panterinha. Alisson, obrigado por ter vindo. Obrigado. Agora essa aula que vocês dois nos deram, a mim e a todos os telespectadores, a telinha para sua despedida. Obrigado, boa noite. Agradeço aí a oportunidade. E quem sabe uma próxima oportunidade para estarmos juntos aqui, né? Tá, se vocês quiserem, a gente pode marcar no futuro, até ir lá fazer um trabalho lá no comentário. Muito bacana. A gente marca e a gente vai lá, mostra legal. aqui. Reinaldo, obrigado também pela tua vinda. Eu que agradeço, né, o convite é feito a você, a toda a equipe, agradeço muito, né, a oportunidade e vamos ver se a gente consegue promover a astronomia, né, aqui em Nova Friburgo, porque a nossa comunidade merece. Tá certo, eu vou ver se eu consigo marcar com eles uma data para a gente ir lá em loco, mostrar o que eles fazem direto, trazer um pouco mais para que as pessoas realmente conheçam muito bem o que é astronomia, o que é astrologia, o que é meteorologia, enfim. Todos esses nomes que às vezes parecem tão distantes e fazem parte do nosso dia a dia, principalmente astronomia e meteorologia, que são ciências, não é? Bem, eu estou terminando agradecendo o carinho e a audiência de vocês e deixo para vocês uma frase do Carl Sagan, não é o nome dele, né? Ele foi um cientista, um astrônomo, astrofísico, cosmólogo e escritor norte-americano que viveu no século passado. Muito controverso, que alguns achavam que ele era muito artista, mas eu considero que não. Para mim, ele era um homem que sabia das coisas. E ele deixou uma frase que, para mim, responde àquela pergunta do telespectador. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Eu diria mais, né? Desperdício de conhecimento, desperdício do fazer, né? Porque seria gastar muita coisa para manter um planetinha desse tamanhozinho aqui, né? Então, fica aí essa frase de Carl Sagan. Também considero isso. Eu, sinceramente, acredito que existem planetas habitáveis, sim. Seria muita pretensão nós estarmos aqui sozinhos no meio desse imenso universo. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.